A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo. Hoje a gente vai iniciar uma nova playlist aqui no canal de vídeos que já foram trabalhados aqui nesse canal, ou seja, temas que a gente já trabalhou, todavia vão ser regravados com uma maior qualidade, atualizando a sua mensagem para os desafios que a gente está vivendo no momento, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre adoração. Então vamos fazer a leitura do texto sagrado. Então vamos fazer a leitura no Antigo Testamento, no livro de Salmos, capítulo de número 29, versículo de número 1. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Bom, está aqui o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, palavra eterna de Deus. E vamos iniciar aqui tentando conceituar o que significa adoração. E vamos fazer isso utilizando a língua portuguesa para ficar mais didático. Então, adoração significa prestar homenagem, reconhecer as qualidades, os atributos e a superioridade de outro ser. Isso é um conceito bem genérico. Agora trazendo para a adoração bíblica. Ou seja, o que é adoração? É literalmente reconhecer a grandeza e a superioridade de Deus, a sua infinita supremacia, enfim. É prestar uma homenagem reconhecendo as grandezas de Deus. Literalmente é se render e se prostrar aos pés de Deus. Tá bom? Essa é a adoração bíblica. Então, uma vez a gente tendo aqui, de uma forma bem sintetizada, tentado conceituar o que significa adoração, vamos agora mostrar qual é o cenário a qual a adoração está envolvida. Então, no cenário a qual a adoração está envolvida, existem dois elementos. O ser que vai ser adorado, que no caso é Deus, e os adoradores, aqueles que vão prestar a homenagem. Tá certo? Que no caso são os cristãos, a Igreja de Cristo. Então, ou seja, esse é o cenário da adoração bíblica. O ser que vai ser adorado, que é Deus, e os adoradores, que é a igreja ou os cristãos. Então, uma vez a gente tendo definido esse cenário, agora vamos aplicar aqui algumas lições. No culto cristão, ou seja, o que significa, irmão Bruno, a palavra culto? A palavra culto significa homenagem. Então, toda vez que você vai à igreja cultuar, você simplesmente vai homenagear. Você vai homenagear a Deus. Então, a gente não vai para a igreja sem propósito, simplesmente para reencontrar os irmãos, para se distrair da nossa rotina. Não. A gente vai para a igreja com um objetivo muito bem definido. Cultuar, que significa prestar homenagem, ou seja, adorar a Deus. Então, quem tem que ser o centro da adoração? Quem tem que ser o ser que vai ser adorado? A gente já pontuou aqui, Deus. Então, nenhum outro ser pode assumir esse papel do ser que vai ser adorado. Então, o pregador não pode assumir esse papel. Os grupos de louvores
não pode assumir esse papel, os cantores não podem assumir esse papel, enfim, nenhum outro ser pode assumir esse papel, mas somente Deus. Mas por que eu estou enfatizando isso? Porque nos dias atuais está acontecendo uns certos desvios, onde a gente percebe que muitas vezes o pregador ele está assumindo esse lugar. Os grupos de louvores estão assumindo esse lugar. Os cantores estão assumindo esse lugar. Então, isso não pode acontecer no culto bíblico. Isso não pode acontecer. Só existe um ser que deve ser homenageado. Esse ser é Deus. Ele é o centro do culto. Tá certo? Os personagens restantes são os adoradores. Tá certo? E não os seres que vão ser adorados. Então é bom a gente destacar isso. Tá certo? Então vamos lá. Vamos aqui aplicar uma segunda lição. Sendo Deus o ser que vai ser adorado, nós estamos falando de um ser totalmente diferente de qualquer outro. Nós estamos falando do Criador, daquele que criou todos os demais seres. Olha só a superioridade de Deus. Então, quando a gente vai homenagear a Deus, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Ou seja, entender a grandiosidade de Deus. Então, quanto mais a pessoa é importante, quanto mais o ser que vai ser adorado é importante, mais reverente tem que ser essa adoração. Tá certo? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Quando a gente vai prestar homenagem a um aniversariante, muitas vezes a gente não coloca ali certos protocolos de respeito, de reverência. Afinal, é um evento descontraído. É um evento que está ocorrendo entre amigos, pessoas que têm intimidade. Agora vamos aqui dar um outro exemplo. No caso, quando a gente vai homenagear uma autoridade, bom, aí os protocolos de reverência já são necessários. Então, ou seja, uma postura correta, um comportamento respeitoso, afinal, estamos prestando uma homenagem a uma autoridade. Por mais que a gente tenha intimidade no dia a dia com aquela autoridade, mas ela é uma autoridade. Então, vou dar aqui um exemplo didático. Toda vez que o hino nacional, que está representando a nação brasileira, é tocado, as pessoas ficam com uma postura respeitosa, porque entende que a homenagem está sendo direcionada à nação. A mesma coisa quando a gente vai homenagear um senador, um deputado federal, enfim, algum dos agentes dos três poderes. A gente tem reverência ao prestar homenagem a uma autoridade, ou seja, é exigido esses protocolos de respeito. Então vamos pegar esses exemplos didáticos e aplicar agora para a maior de todas as autoridades, que é Deus, o Criador de todas as coisas. O ser mais superior de todos. Então imagina só o respeito e a reverência que deve ter a homenagem prestada a Deus. Como deve ser respeituosa essa homenagem. É o que o salmista está dizendo aqui: adorai a Deus na beleza da sua santidade, ou seja, reconhecendo que Ele é santo, entendendo a beleza, a grandiosidade do seu ser. Ou seja, Ele é um ser
santo, separado, singular, único. Tá certo? É isso que o salmista aqui está dizendo. Então, toda vez que a gente for adorar a Deus, essas características têm que ser consideradas. Ou seja, os protocolos de reverência. Um comportamento respeituoso. E agora vamos tentar pormenorizar o que seria esse comportamento respeituoso. Vou dar aqui alguns exemplos. Vamos pensar na letra da música. A letra da música tem que reconhecer as qualidades de Deus. Afinal, homenagem é reconhecimento dessas qualidades do homenageado. Ou seja, das qualidades do homenageado. Então, a letra tem que ter esse reconhecimento. Ou seja, tem que conter na letra esse ornamento, dizendo, olha, Deus é grande, Deus é supremo, Deus, enfim. Tem que conter na letra este reconhecimento. Não basta só citar o nome de Deus. É preciso reconhecer a grandeza de Deus na letra do hino. Então, essa é a primeira forma respeitosa de se adorar a Deus. A segunda, esse hino, ele tem que ter um ritmo respeitoso também. Ou seja, tem que ser um ritmo adequado à santidade de Deus. Vou dar aqui um outro exemplo. Toda vez que a gente vai homenagear uma autoridade, a gente não coloca no ritmo do hino nacional um ritmo de samba, de rock, de axé, não. É mantido o ritmo erudito, o ritmo clássico, porque a gente está homenageando uma autoridade. Então o ritmo tem que ser erudito, respeituoso. Tá certo? Todavia, não é o que a gente observa hoje. A gente observa letras de hinos que simplesmente citam o nome de Deus, para ter essa cara de que é um louvor. Mas, na verdade, quem está sendo homenageado naquela letra, quem está sendo engrandecido naquela letra é o próprio homem. Ou seja, o hino está sendo direcionado para o homem, ou seja, reconhecendo a grandeza do adorador, reconhecendo a grandeza e a superioridade dos servos de Deus ou dos cristãos de forma em geral, enfim. Ou seja, o foco, o alvo da adoração não está sendo Deus, mas sim o homem. Segundo, o ritmo totalmente incoerente com a santidade de Deus. Rock, axé, forró, enfim. Um ritmo não adequado. Imagina, nos dias de Salomão, se eles utilizavam ritmos das demais nações que estavam cercando a nação de Israel na adoração para com Deus, ali no templo, em Jerusalém. Será que eles utilizavam ritmos que não tinham uma característica de reverência
A própria palavra de Deus aqui diz que não. O salmista reconhecendo. Vamos adorar a Deus na beleza, no reconhecimento da sua santidade. Por quê? O povo de Israel sabia que Deus era santo. Se só em tocar na arca a pessoa já poderia ser ali castigada por Deus. Lógico, existe alguns conceitos teológicos aí que devem ser explicados, mas não cabe aqui nesse vídeo. Mas enfim, eram castigados. Imagina um ritmo que não fosse adequado, não fosse algo respeituoso. Então, irmãos, tá aí essas duas características principais que não está ocorrendo na adoração nos dias atuais. Será que a igreja não saiu dos trilhos a qual ela estava trilhando antigamente? Ou seja, a igreja sempre produziu hinos respeitosos, hinos que a letra trazia esse reconhecimento da grandeza de Deus, ou seja, quem estava de fato sendo homenageado era Deus e não os membros da igreja e não os cristãos de forma geral. Os ritmos eram eruditos, ritmos respeitosos. Será que isso não explica a grande ira de Deus para com a humanidade nos dias atuais? São coisas que a gente deve refletir. Tá certo, irmãos? Nós estamos só pegando um elemento da adoração no culto cristão, que no caso são os louvores, mas isso serve para a ministração da palavra, para as orações e qualquer atividade dentro da liturgia do culto. Essas características têm que ser preservadas e mantidas em toda a liturgia do culto, em todas as atividades do culto. Irmãos, imagina, Deus é grande. Se a gente entende a importância de uma autoridade humana, quanto mais não entender a autoridade divina. Os anjos, de forma muito reverente, no livro de Isaías, louvam a Deus, reconhecendo todas essas características que eu citei aqui. Eu vou fazer a leitura desse texto com vocês. Vamos fazer a leitura do capítulo de número 6 do livro de Isaías, a partir do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, está aqui todos os elementos da adoração que eu citei para vocês. Ou seja, na letra do louvor dos anjos, o reconhecimento da qualidade de Deus. Ele é santo. É o que eles estão dizendo. E o segundo elemento, a reverência. Eles tapavam com as suas asas a sua face.
Olha que comportamento respeitoso, irmãos. São os anjos fazendo isso. Porque a gente cristão não quer fazer de forma semelhante. Será que Deus mudou? A Bíblia diz que Deus é o mesmo. Deus eterno. Deus nem aumenta e nem diminui em qualidade. Ele simplesmente é o máximo da qualidade eternamente. Irmãos, para concluir, hoje a indústria da adoração não compartilha desses valores. Por quê, irmão Bruno? Porque isso não vende, isso não é lucrativo. Ou seja, hoje a indústria da adoração, a indústria gospel, eles fazem letras que vão mexer com o sentimento das pessoas, porque afinal a letra está sendo direcionada para elas. Isso vai fazer com que as pessoas adquiram os CDs ou as faixas desses louvores. Muitos podem dizer, irmão Bruno, mas nos dias atuais, se a gente for seguir uma adoração como você está desenvolvendo na sua fala, o culto vai ficar muito arcaico, muito rudimentar. Enfim, vai ficar algo muito cinza, preto e branco. Mas o que a gente não pode esquecer é que a adoração não é para agradar o homem. A adoração não é para agradar os adoradores. A adoração é para agradar o ser que está sendo adorado. O ser que está sendo homenageado. É a ele que a gente deve agradar. Então, se esse tipo de adoração a qual eu estou demonstrando aqui pela palavra de Deus agrada ao Criador, é isso que deve ser feito. Porque afinal, ele é o centro do culto. E eu quero dizer para os irmãos que é Deus quem estabelece a forma como o homem deve adorar a ele. Não é o contrário, não é o homem que escolhe como deve adorar a Deus. É Deus quem dita as regras. Quando Deus chamou a Israel, Deus não falou, olha, vocês acreditam em mim? Ok, então agora vocês me adoram do jeito que vocês acharem pertinente, ou seja, vocês venham me adorar do jeito que vocês acharem adequado. Não, ele vai lá e estabelece. A lei. E a lei vai fazer o quê? Regulamentar como é que tem que ser o culto israelita. Então, ou seja, é Deus quem determina como ele deve ser adorado, e não o contrário. Então, eu encerro aqui as minhas palavras, deixando esse alerta. Será que todo esse mal que tem persistido nos dias atuais, será que não é um alerta de Deus dizendo, olha, acorda, porque afinal isso não é adoração que está sendo praticado hoje, e sim uma inversão dos valores bíblicos referentes à adoração. Então, acordem e voltem a adorar a minha pessoa como outrora vocês
faziam e como a Bíblia e a minha vontade determina. Que Deus abençoe cada um de vocês.